Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, ainda nos nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, tratando do capítulo de Espíritos Felizes. Hoje nós estamos trazendo a última comunicação deste capítulo de Espíritos Felizes, um espírito com o nome de Maurice Goldram, e na semana que vem estaremos tratando de espíritos em condições medianas, tá? Eu acho que, para finalizar, é uma comunicação muito importante que vai trazer muito aprendizado para nós. Vamos conhecer então a história desse espírito, né? Para que a gente possa estar refletindo e colocando isso na nossa vida para o nosso aprendizado. Vamos lá. Era filho único, morto de tuberculose aos 18 anos. Inteligência rara, razão precoce, grande amor pelo estudo. Caráter doce, afetuoso e simpático. Possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um brilhante futuro. Seus estudos haviam terminado cedo com maior sucesso e ele se preparava para a escola politécnica. Sua morte foi para os pais a causa de uma dessas dores que deixam marcas profundas e tanto mais penosas quando tendo tido sempre uma saúde delicada. Eles atribuíam seu fim prematuro ao trabalho ao qual o haviam impelido e censuravam-se por isso. De que diziam eles? Lhe serve agora tudo o que aprendeu? Mais valera que tivesse ficado ignorante, pois não precisava disso para viver, e sem dúvida ainda estaria entre nós e teria sido a consolação de nossa velhice. Continuando. Se eles tivessem conhecido o Espiritismo, teriam sem dúvida raciocinado de outra maneira. Mais tarde, encontraram nele a verdadeira consolação. A comunicação seguinte foi dada pelo filho a um dos amigos dos pais, alguns meses após a morte. Então vem a comunicação e a primeira pergunta é feita a ele. Meu caro Maurice, o terno apego que tinhas por vossos pais faz com que eu não duvide de vosso desejo de restaurar a coragem deles, se isso está em vosso poder. A tristeza, o desespero em que vossa morte os mergulhou, altera visivelmente a saúde deles e os faz ter aversão pela vida. Algumas boas palavras vossas poderão, sem dúvida, fazer renascer neles a esperança. E vem a resposta dele, né? Meu velho amigo, aguardava com impaciência a ocasião que me ofereceis de me comunicar. A dor de meus pais aflige-me, mas ela se acalmará quando eles tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Deveis dedicar-vos a convencê-los dessa verdade, e conseguireis, certamente. Era preciso este acontecimento para levá-los a uma crença que fará a felicidade deles, pois impedi-los-á de murmurar contra os decretos da providência. Meu pai, vós o sabeis, era muito cético a propósito da vida futura. Deus permitiu que ele tivesse esta aflição para tirá-lo de seu erro. Nós nos reencontraremos aqui, neste mundo onde não se conhecem mais os desgostos da vida e no qual os precedi. Mas dizer-lhes claramente que a satisfação de me rever aqui lhes seria recusada como punição de sua falta de confiança na bondade de Deus. Ser-me-ia mesmo proibido, de agora em diante, me comunicar com eles enquanto estiverem na terra. O desespero é uma revolta contra a vontade do Onipotente, e que é sempre punida pelo prolongamento da causa que trouxe esse desespero, até que haja enfim submissão. O desespero é um verdadeiro suicídio, pois mina as forças do corpo, e aquele que abrevia seus dias com o pensamento de escapar mais cedo às constrições da dor, prepara para si as mais cruéis decepções. Ao contrário, é para manter as forças do corpo que é preciso trabalhar para suportar mais facilmente o peso das provas. Meus bons pais, é a vós que me dirijo. Desde que deixei meus restos mortais, não cessei de estar junto de vós, e estou aí mais frequentemente do que quando vivia na terra. Consolai-vos, portanto, pois não morri, estou mais vivo do que vós. Só meu corpo morreu, mas meu espírito vive sempre. Ele é livre, feliz, doravante ao abrigo das doenças, das enfermidades e da dor. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos, por me saber meio isento de preocupações e de alardes, onde o coração está inebriado de uma alegria pura e sem mistura. Ó, meus amigos, não lastimeis aqueles que morrem prematuramente. É uma graça que Deus lhes concede, poupar-lhes as atribuições da vida.
Minha existência não devia prolongar-se por muito mais tempo, desta vez na Terra. Eu adquirira aí o que devia adquirir, a fim de me preparar para cumprir mais tarde uma missão mais importante. Se tivesse vivido aí longos anos, sabeis a que perigos, a que seduções teria sido exposto? Sabeis que se, não sendo ainda bastante forte para resistir, eu tivesse sucumbido, poderia ser para mim um atraso de vários séculos. Por que então lamentar o que me é vantajoso? Uma dor inconsolável, neste caso, acusaria uma falta de fé que não poderia ser legitimada senão pela crença no nada. Oh, sim, eles são de lamentar esses que têm essa crença desesperante, pois para eles não há consolação possível. Os seres que lhes são caros estão perdidos para sempre. A sepultura levou-lhes a última esperança. Aí vem mais uma pergunta. Vossa morte foi dolorosa? E ele responde, não, meu amigo, só sofri antes de morrer por causa da doença que me levou, mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte. Sonhei, um sonho delicioso. Sonhava que estava curado, não sofria mais, respirava a plenos pulmões e com volúpia um ar perfumado e fortalecedor. Era transportado através do espaço por uma força desconhecida. Uma luz brilhante resplandecia à minha volta, mas sem me cansar a vista. Vi meu avô. Ele não tinha mais a figura descarnada, mas sim um ar de frescor e de juventude. Estendeu-me os braços e me apertou efusivamente contra o coração. Uma multidão de outras pessoas de rosto sorridente o acompanhava. Todas me acolhiam com bondade e benevolência. Parecia-me reconhecê-las. Estava feliz de revê-las, e todos juntos trocávamos palavras e provas de amizade. Pois bem, o que eu acreditava ser um sonho era a realidade. Eu não devia mais despertar na terra, despertara no mundo dos espíritos. Em uma outra pergunta. Não teria vossa doença sido causada por vossa assiduidade excessiva ao estudo? E vem a resposta dele, né? Não. Ficai bem persuadido disso. O tempo que eu devia viver na terra estava marcado e nada me podia reter aí por mais tempo. Meu espírito, nos seus momentos de desprendimento, sabia o bem. Estava feliz pensando em sua libertação próxima. Mas o tempo que passei aí não foi sem proveito. E congratulo-me hoje por não o ter perdido. Os estudos sérios que fiz fortaleceram minha alma e aumentaram meus conhecimentos. Sempre há algo aprendido. E se não pude aplicá-los em minha curta estada entre vós, aplicá-los-ei mais tarde com maior proveito. Adeus, caro amigo, vou para junto de meus pais, dispô-los a receber essa comunicação. E aí termina, né, essa comunicação. Então veja, esse espírito também fazendo, né, um resumo e o que a gente pode, né, aprender dessa história tão rica que pode nos ajudar, principalmente nos momentos que a gente está em sofrimento, quando há uma perda de um ente querido, né? Então, um jovem que desencarnou muito cedo, aos 18 anos, isso, né, teve um impacto na sua partida na vida dos pais, ou seja, os pais sentiram muito a partida dele, até porque eles acharam que o filho estava estudando muito, trabalhando muito, e eles não fizeram nada, achando que isso tivesse impactado. E ele vem respondendo que não foi isso, né? Pelo contrário, né? Ele já tinha um tempo aqui para existir na Terra, né? Nessa encarnação que ele esteve. Então isso estava, de uma certa forma, machucando um pouco os pais. Então nessa comunicação também ele responde isso para deixar bem claro sobre esse assunto, né? Mas isso estava afligindo o filho. Então ele comenta a aflição do filho, que tinha a ver com o ceticismo dos pais, ao ver os pais desesperados e sem esperanças na vida futura. Ou seja, isso de uma certa maneira também fez com que os pais refletissem e aprendessem, né, a não ver só essa vida atual, mas sim a vida futura. Porque senão você não vê motivos para o conhecimento, para o avanço, para o seu desenvolvimento. Mas quando o espírito ele alcança esse nível de conhecimento, ele sabe que é uma etapa a ser cumprida, né? E ele vem falar isso também na própria comunicação que ele pede depois que seja dirigido aos pais, né? Então a gente percebe a importância da doutrina espírita em explicar o sentido da vida. E o sentido da vida é a maturidade espiritual. Todos nós vamos crescer espiritualmente, né? Se libertando das coisas só, do conhecimento da matéria, mas sim das virtudes do espírito, né? Então a nossa maturidade é o que a gente precisa perseguir. Então tem que ter um equilíbrio entre a vida material e o conhecimento na vida espiritual, para que a gente possa ir se preparando, né? Isso é muito importante, a doutrina espírita ajuda muito nessas reflexões para que a gente possa ver e fazer as mudanças de rota, né?
E aí eu acho importante também as causas das aflições, reflete sobre elas, né? Onde ele comenta que o desespero é uma revolta contra a providência divina e quanto maior o desespero, maior poderá ser as consequências do prolongamento das causas até que haja uma consciência dos comportamentos praticados. Ou seja, às vezes a gente está recebendo ali uma mensagem forte, né? E aquilo está machucando a gente, então a gente tem que parar, refletir e ver se a gente não tem que mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, isso é importante no dia a dia, a gente perceber o que está causando uma sofrência, né, para a gente poder mudar isso, porque senão a gente acaba ficando muito tempo naquilo, até que a gente realmente tenha consciência e perceba que há uma necessidade de mudança, né? Então, e ele comenta que o desespero também é um tipo de suicídio, né, que mina nossas energias e nossa existência terrena. E precisamos manter-nos firmes e saudáveis para as nossas provações e expiações. E a gente precisa cuidar do espírito, trabalhar as questões filosóficas, né? A questão espiritual da existência de um ser divino que provê todas as nossas forças, e também do corpo físico. Devemos cuidar do nosso corpo físico, dar a devida importância às coisas materiais. Eu acho que isso é super importante também. Então a gente não deve se desesperar, né? Porque algo não está dando certo. Às vezes não está dando certo porque não é o tempo de dar certo. Então a gente precisa parar, refletir e ver se nós não estamos querendo antecipar etapas, né? Isso está nos causando sofrimento, né? E ele comenta também, o filho, mesmo desencarnado, acompanha seus pais mais do que quando estava vivo na Terra. Ou seja, mesmo ele estando no plano espiritual, ele ainda acompanha seus pais, porque também ele se sensibiliza com a situação dos pais e procura também ali, de uma certa maneira, né, influenciá-los positivamente para que eles possam também ter um entendimento, né, a compreensão da vida futura, que não acaba tudo no nada, né? E ele comenta, aproveitando, né, nesse assunto, o tempo de cada um na existência terrena. Nós não sabemos o tempo de cada um. E se a gente permanecer muito tempo, nós não sabemos também se o espírito está preparado, né, para suportar, resistir a alguma sedução, algum outro perigo. Porque talvez aquela etapa foi programada, que era o tempo necessário naquela existência para a gente cumprir aquele processo evolutivo. Depois nós teremos outras oportunidades. Então nós não sabemos o tempo de cada um, devemos respeitar, que a providência divina que sabe exatamente o tempo, né, que a gente pode estar existindo nessa existência terrena, né? E aí, para o final, outros espíritos comentam, né, que toda a vez que há a passagem, né, do mundo terreno para o mundo físico, sempre temos os espíritos acolhedores. Pode ser um ente querido, né? No caso ele cita o avô dele, e vem acompanhado com outros espíritos que vêm também para que a gente possa estar fazendo essa passagem. Então veja que história bonita, com bastante cheia de detalhes, né? Eu acho que todos podem refletir bastante sobre esse ensinamento de hoje. Eu agradeço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.